Pronto? Então, estamos no horário. Eu vou fazer uma música de prece e a Lucinha vai fazer a prece para iniciar o trabalho, tá bem? Sejam todos bem-vindos. Revista-se de alegria, envolva-se em muita paz, converse pelo pensamento, sinta o bem-estar que ela traz, trabalhe com sua fé, vibre amor e bondade, medite com gratidão, mantenha a serenidade, feche os olhos, eleve o seu coração, seja sincero e harmonize-se pela oração, feche os olhos, eleve o seu coração, seja sincero e harmonize-se pela oração. Revista-se de alegria, envolva-se em muita paz, converse pelo pensamento, sinta o bem-estar que ela traz, trabalhe com sua fé, vibre amor e bondade, medite com gratidão, mantenha a serenidade, feche os olhos, eleve o seu coração, seja sincero e harmonize-se pela oração, feche os olhos, eleve o seu coração, seja sincero e harmonize-se pela oração. Fazer assim. Senhor Pai Celestial, querido, amado Mestre Jesus, amigos do plano espiritual, equipe azul de Augusto César Neto, nesse momento, elevamos o nosso pensamento, os nossos sentimentos, o nosso coração, pedindo que aqueles que desencarnaram de uma forma violenta, ou até mesmo de uma forma premeditada, possam ser orientados, ajudados, levados para um auxílio, que eles possam ser cuidados, que os nossos mais puros pensamentos e sentimentos possam prover o ectoplasma necessário para que possa ser utilizado em prol desses irmãos. Que Jesus nos abençoe, que o Pai Eterno nos vele e que o nosso trabalho seja profícuo. Que assim seja. Assim seja. Lembrando também por todos aqueles que estão hospitalizados, que estão se tratando, aqueles que estão tristes, Aqueles que estão tratando dos que estão... os que estão tratando do que estão sendo tratados. E vamos mandar a nossa vibração de alegria agora, nesse momento azul.
a vida é bela, acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalaiá, 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 amigo, brilha o sol, além de sua janela, perceba ao seu redor o quanto a vida é bela, acenda em você o brilho que dormita, liberte as asas, voe ao encontro do mais puro amor. Abrace o infinito, desperte para a luz, deixe o amor brotar, frutificar de vez, que a vida é muito mais, depende de você querer acreditar que pode ser feliz, enfim se libertar. Xalaiá, 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 estava na tristeza que dava dó, vivia vagamente, andava só, mas eis que de repente me apareceu um cara tão bondoso que me convenceu, dizendo que eu devia vestir azul, que azul é todo o céu e do mar também. Então seu pedido me incentivou, vestir azul. Minha sorte então mudou, vestir azul. Minha sorte então mudou. Passei a ver o mundo com atenção e fui agradecer pela opinião. Então senti que a vida estava toda mudada, parecia até que estava iluminada. Ele falou e disse, eu escutei, e a equipe azul logo eu me juntei, e aquele olhar do moço me incentivou, vestir azul, papapá, minha sorte então mudou, vestir azul, minha sorte então mudou. Escolheu uma, Lucinha? Aceitação. Esta canção que vamos cantar para mostrar nossa gratidão há de levar a quem escutar as vibrações de um coração
recebendo do céu tanto amor, quanto se pode na terra esperar, quer transmitir aos filhos da dor esse conselho de tudo aceitar. Plante folha, eis uma lei tão clara que rege a vida. Quem colhe espinhos não chore, nem perde sua desditaleza. Aceita, aceita, pois a derrota faz luta perdida. Tome seu fardo e ore, pois os espinhos são teus. Essa canção que vamos cantar para mostrar nossa gratidão há de levar a quem escutar as vibrações de um coração que, recebendo do céu tanto amor, quanto se pode na terra esperar, quer transmitir aos filhos a dor esse conselho de tudo aceitar. Plante folha, eis uma lei tão clara que rege a vida. Quem colhe espinhos não chore, nem acredite sua desditaleza. Aceita, aceita, pois a revolta faz luta perdida. Tome seu fardo e ore, pois os espinhos são teus. Plante folha, plante folha, plante folha. Depois eu vou cantar essa. Dá para cantar Vinha de Luz, Lucinha? Você acha? Não, né? Faz tempo que a gente não canta, né? Porque a gente Vamos cantar o essencial, então. Toda a magia do amor está no próprio ser. Em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para concluí-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Toda a magia do amor está no próprio ser. Em acordar e ver o dia nascer, pensando no bem, no mundo feliz. O essencial à vida é a sabedoria para conduzi-la, fazer de cada dia um dia de paz, um dia feliz. Todo bem que se possa fazer, se deve fazer sem hesitação. Dar sem pensar em receber, o amor sempre presente em cada coração. Este caminho leva ao homem em busca da verdade, a encontrar a paz da fraternidade. Ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. A fraternidade ajuda a construir um mundo mais irmão. Muito
bem, agora sonho. Gente, eu vou contar para vocês. Não é para contar, mas eu vou contar. Essa música Compromisso é uma música do Fábio Júnior. Não é para contar, mas eu conto. É do Fábio Júnior, com uma letra muito bonita. Imaginem que a Lucinha sonhou essa noite que a gente está cantando com ele. Então a gente vai cantar. A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é o meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. A gente tem um compromisso com a verdade. Não dá mais pra ficar brincando de viver. Tô muito afim da minha verdadeira identidade. Bateu em mim uma vontade de me conhecer. A gente tem um compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não desvenda o seu mistério. Parece muita ousadia, muita pretensão, mas é o meu coração quem pede, eu tô levando a sério. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Quero saber de onde eu venho, quero saber pra onde eu vou. Não posso passar pela vida sem saber quem sou. Quero sentir dentro de mim todo o universo em ação. Quero sentir o amor profundo no meu coração. Né? Nina às vezes cisma de querer cantar também. Gosto das flores, até do mal me quer. Gosto dos montes, de um vale qualquer. Gosto dos rios, dos que cantam para mim. Gulia, ligulia, 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 ligulia. Gosto dos bichos, do besouro ao elefante. Cachorrinho. Gosto das árvores, de todo exuberante. Gosto dos ventos que cantam para mim.
Gosto das coisas que Deus criou na terra, que Ele as conserve sempre em paz, sem guerra, para que cantem esta canção pra mim. Guli, ali, guli, ali, guli, ali, pop, 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 guli, ali, guli, ali, pop, 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 guli. Quantos tempo? 9 minutos. 8 minutos. 8 minutos. Acho que dá para cantar 2, né? Agradeça. Agradeça? Então vamos agradecer. Agradeça os momentos de oração, quando unimos sentimento e emoção, refletindo a alegria e a nossa gratidão, aquele que edifica o coração. Agradeça a esperança de viver, abraçado pela paz a nos dizer que o sorriso é a diretriz do caminho a percorrer, com a luz a iluminar o coração. Segue sempre a amar, toque o coração, com palavras de otimismo, com a bênção da razão, trabalhando a construção do amanhã. Agradeça o abrigo de teu lar, ofertando com carinho a proteção, ensinando a cada dia o valor de dar a mão, semeando o amor no coração. Agradeça a teus amigos de jornada, que dividem nessa vida a mesma estrada. Somos todos aprendizes de uma única lição, caminhar com muito amor no coração. Segue sempre a amar, toque o coração, com palavras de otimismo, com a bênção da razão, trabalhando a construção do amanhã. Segue sempre a amar, toque o coração, com palavras de otimismo, com a bênção da razão, trabalhando a construção do amanhã.
Ai, Jesus, olhe por aqueles irmãozinhos naquela guerra que está acontecendo lá, Jerusalém, naquela região tão triste. Que a gente, quando canta, às vezes, essa música, a gente pensa assim, mas não está tendo guerra exatamente, mas está. Acabar de vez com a guerra. Pronto. Por que eu? Por que eu? Ué, Fátima, você está não com estava morador aqui, não é você? esperando. Quem que é? A Joyce? Não, é a Joyce. É a Joyce? Quer que eu abro? Espera aí, a Joyce, eu vou abrir para você. Ó. Pode falar. É a Joyce. Na minha... É uma honra fazer a prece inicial. Mamãe não quer fazer? Ah, é eu sim. Esqueci. Gente, desculpa, estou pensando ontem. Desculpa. Gente, acho que é a emoção desta manhã que fez isso comigo, porque nós recebemos as nossas meninas aqui hoje para a distribuição de uma cesta básica extra que nós ganhamos, e foi de tanta emoção, mas de tanta vibração, que acho que eu viajei, estava esperando ouvir os outros. Mas é uma honra fazer a prece, como a Joyce falou, estarmos aqui na nossa casa, na companhia dos amigos mascarados aqui, né? Porque estamos aqui nos cuidando, para que a gente possa estar bem, todos nós, abrindo este portão, não só um pedacinho, mas abrindo tudo, porque nós queremos estar juntos, queremos todos juntos, em breve. Mas hoje, pelas janelinhas online que nós estamos aqui participando, nós vamos abrir o nosso coração junto com essas janelinhas e levar estas vibrações da casa de Eurípides para os nossos lares. Ontem, na prece da noite, Abel falou assim, vamos sentir a vibração que existe na casa de Eurípides, quando a gente adentra aquele salão com as cadeiras azuis, aquela vibração que nós sentimos lá. E eu acho que quando ela fez a prece, todo mundo sentiu aquela vibração no coração. E eu fiquei pensando, gente, faz 1 ano e meio, quase, que nós não estamos tendo as reuniões presenciais, mas as vibrações estão aqui. São as vibrações do plano espiritual, mas são também as nossas vibrações que nós deixamos acumular todo este tempo e que nós ainda estamos sustentando nesta casa, no ambiente material desta casa, onde nós levamos para todos os lares, onde nós buscamos esse abastecimento. Lembra que a gente sempre fala que é um combustível? A casa espírita é como se fosse um posto de abastecimento de combustível. A gente vem aqui, abastece, passa uma semana, às vezes poucos dias, e volta. E isso tem que acontecer, porque nós precisamos dessa energia. Então, ela continua acontecendo aqui na nossa casa, ela continua chegando no coração de todo mundo, ela continua trazendo as bênçãos que esta árvore maravilhosa nos dedica quando nós fazemos esse trabalho do Momento Azul. Tudo isso acontece. Então, neste momento, nós agradecemos a Jesus, nosso mestre de amor e de infinita bondade, a bênção deste trabalho, a bênção desta casa, a bênção desta vida. E ao nosso benfeitor querido Eurípides Barçanufo, nós agradecemos também, porque temos a honra de abrir as portas pela certeza de que estamos sob a tua tutela, amigo querido. Abençoa
todos nós, a todos os companheiros que estão participando desta tarde de luz, que os nossos lares possam refletir esta luz que nós vamos buscar no Evangelho, na lição de hoje, alegria cristã. Vamos buscar a alegria de sermos espíritas, sermos cristãos, estarmos irmanados nesta bênção amorosa de Jesus. Vamos também enviar o nosso abraço e o nosso beijo carinhoso para o Renato Mandu, pelo seu aniversário. Vamos, mais uma vez, fortalecer as vibrações, conforme a Bel já fez na sua prece, para todos os nossos irmãos do mundo que estão sofrendo, para que, neste momento onde as vibrações se dirigem aos céus, elas se fortaleçam e se derramem, trazendo para todos nós o conforto que nós necessitamos, o ensinamento que nós necessitamos, a compreensão de tudo que está acontecendo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que nós tenhamos uma tarde de muita luz. Que assim seja. Amigos queridos, neste momento, nos preparamos para receber o benefício do passe. Esta transmissão de forças em que preciosas energias espirituais fluem dos mensageiros do Cristo para atenuar os sofrimentos dos homens com os recursos necessários e assim restaurar a harmonia indispensável a cada um de nós. Buscando acerenar nosso pensamento e o nosso coração, para podermos receber esse benefício em nome do Divino Mestre. Sentindo sobre nossas cabeças as mãos generosas dos benfeitores espirituais que nos transmitem a energia curadora e ilumina o nosso ser. Envolvidos nessa luminosidade, bons espíritos nos auxiliam, dissipando energias pesadas e doloridas que por vezes carregamos. E neste momento pedimos a bênção do alívio em nome de Jesus. E agora, nos sentindo como um vaso limpo, nos preparamos para receber a bênção refazedora das boas energias e do bem administrados para nós por mãos fraternas a serviço de Jesus. A bênção da renovação sincera da nossa atitude mental, gerando bons pensamentos, facilitando a condução de nossas preces, qualificando nossas intuições, ampliando a nossa fé. Recebamos agora a energia salutar para o nosso corpo físico, melhorando a nossa saúde, facilitando os cuidados médicos que por vezes necessitamos, nos fortalecendo. Vamos registrar a bênção que há de nos auxiliar na direção do bem,
qualificando nossas ações, direcionando nossos passos e nossas mãos como instrumentos do bem ao próximo. E com o nosso coração, solicitemos a Jesus para que nos seja concedido o necessário. E agora que já recebemos alguma luz, cuidemos para não perdê-la. E assim, agradecemos ao amado Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais por toda esta assistência neste abençoado momento do Paz. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos juntos aqui, reunidos desta forma virtual, mas reunidos em corações, transformando a nossa casa na casinha de Eurípides. E, primeiramente, eu quero desejar meu feliz aniversário ao Renato Mandu, que hoje seja um dia de alegrias, com essa novidade, alegrias e muita saúde, especialmente. E nesta tarde, irmãos, vamos estudar o capítulo 93 do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Alegria cristã. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Jesus. Este trecho está em João, capítulo 16, versículo 20. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiam disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes. Como pessoas humanas, não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os. Na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através de séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores representam o auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam como adubo divino aos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirando aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos, sem advertência e medida, às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Por esse motivo, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Eis porque a alegria cristã não constam de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores são caminhos para júbilos imortais. Que assim seja. Nesta tarde, irmãos, Emmanuel retirou um trecho da Bíblia escrito por João apóstolo do Cristo,
E tem como subtítulo esse trecho, tem como subtítulo Tristeza da Separação, Alegria do Reencontro. É um trecho, é uma frase dita por Jesus Cristo aos apóstolos durante a última ceia, onde ele anunciou que iria se separar dos discípulos, mas disse também que eles iam se reencontrar e que ele ia de encontro ao Pai. E este João que escreveu essa parte da Bíblia foi o João apóstolo. Não se confunde com o João Batista, que é um precursor de Jesus Cristo. Esse João que escreveu essa parte da Bíblia era irmão de Tiago, também apóstolo do Cristo, e incumbido de cuidar de Maria quando Jesus Cristo foi crucificado. E nesta tarde, Emmanuel, ele nos trouxe uma importante reflexão sobre o que ele denominou de alegrias cristãs, que não se confundem com as alegrias da terra. E ao ler aqui o texto, eu me lembrei bastante sobre o Sermão da Montanha, onde Cristo indicou: bem-aventurados os aflitos. Mas o Cristo não estava fazendo apologia do sofrimento, por certo. Cristo, Deus, querem nos ver felizes, realizados. Mas o Cristo quis dizer que estas pessoas que passam por estas aflições são aqueles, iguais àqueles chamados pelo credor, que ouvem a seguinte proposta: me pague 1% da dívida e toda a dívida será quitada. Quem é que não ia gostar disso? Não é? Devemos 100, o credor nos diz, pague 1. E aí, está tudo ok, está tudo quitado. Essa é a condição em que estamos aqui na Terra. E nós, mesmo passando por essas vicissitudes, elas são, o Emmanuel vem dizendo aqui na lição, que elas são um investimento na nossa verdadeira alegria. E ele vem distinguir as alegrias da Terra e as alegrias cristãs. A alegria cristã é aquela alegria diferente, muito diferente daquela que a gente tem quando a gente compra um carro novo, por exemplo. É a alegria de aprender a perdoar, a alegria de aprender a tolerar, a alegria de auxiliar o próximo. E esta é a verdadeira alegria cristã. E nós temos que, por mais dificuldades que passamos aqui na Terra, nós temos que ter esta alegria dentro do coração, por termos sido chamados para pagar 1% da dívida só, para poder quitar toda a nossa dívida. Então, nós temos que ter essa alegria no coração ao passar aqui pela Terra, cientes, com fé em Jesus Cristo, com fé em suas palavras, de que estamos aqui construindo a verdadeira alegria, a alegria que vamos levar para a eternidade, a alegria de vencermos as nossas próprias mazelas, de nos tornarmos pessoas melhores. Esta é a verdadeira alegria cristã, e é por isso que o Cristo disse que eles iam ficar tristes, iam ficar naquele momento na Terra, mas que no futuro seriam alegres, eles estariam aqui para se desenvolver, para evoluir, como todos nós estamos aqui. E para encerrar meu breve comentário, eu achei um textinho muito bonitinho aqui nesse livro, Gotas de Sabedoria, que vai auxiliar na nossa reflexão dessa tarde. Esse livro ele é escrito por Emmanuel Cristiano e ditado pelo espírito Pietro Augustus. Gotas de Sabedoria. Anima-te. Não desanimes. A vida é de luta para todos nós. Não estamos abandonados pelo Cristo. É forçoso, porém, reconhecer o Cristo em nós. Não te entregues à treva do desânimo. Faze luz por meio do trabalho. Não és o único a sofrer. Se a angústia envolve-te, transforma-a em confiança em Deus. Se a amargura toma-te o coração, transforme-a em fé. Se a adversidade apavora-te, apega-te à oração e verás que a vida te experimenta, objetivando fortalecer-te. Não estás em caráter de exceção. Crê no futuro e aceita a tua cruz. Anima-te. À semelhança do viajante perdido, que necessita erguer-se para encontrar a estrela da manhã e salvar-se, erige-te no ânimo, alça tua fronte, fita os céus e verás que Deus, como o sol da verdade, vela por ti. Que Jesus Cristo nos abençoe
e intua todos os amigos em seus comentários. Que assim seja. Boa tarde a todos, a todas. Mais uma vez, com muito prazer que eu venho até aqui, né, na reunião da nossa casinha. E eu também queria mandar um grande abraço para o Renato Mandu, né, desejar a ele muitas felicidades. O Renato é um amigo muito querido e eu já vi que é muito querido de todos, né? E essa reflexão tem umas duas frases ali que me despertaram mais a atenção, né? Que é Jesus dizendo que para ensinar, né, como adquirir essas alegrias cristãs, né, e dizendo também da necessidade do sacrifício e do trabalho para que a gente adquira essas alegrias do espírito imortal. Então, tem uma reflexão de Emmanuel chamada Padecer, que é em relação ao Apocalipse 2, versículo 10, em que ele diz assim, para que não se tenha medo do que vai sofrer, que uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar o fantasma do medo da estrada dos seus discípulos. E que a aquisição da fé é um exercício. A aquisição da fé não é um fenômeno, né? Mas traduz uma confiança plena. Então, ele diz assim, o que significa padecer? Né? É como se fosse assim, uma criança que perdeu um brinquedo, é um padecimento. Aquele que, às vezes, tem uma intenção de fazer o mal e não consegue fazer o mal, ele, às vezes, tem um sofrimento. Né? Aquele que não é atendido nos seus caprichos, que Deus não atende os caprichos dele, ele também, aquilo, para ele, é um sofrimento. Né? Então, para que a gente não se preocupe de modo algum com que a gente possa vir a sofrer, porque Deus é um Pai magnânimo e justo, né? E um Pai não envia padecimentos, ele envia corrigendas, e as corrigendas aperfeiçoam. Né? Então, todas essas dores, elas são experiências e oportunidades na nossa vida. Né? E então tem um texto de Lucas 9, 25, em que Jesus faz uma interrogação, e Emmanuel, então, chama de a interrogação do mestre, né? De que adianta o homem querer ganhar o mundo inteiro se ele pode perder a própria vida, né? Se ele pode se perder e ter perdas desastrosas. Então, ele fala que muitas vezes, né, nós exaltamos muito a nossa inteligência e distraímos de nós mesmos, né? E, com isso, acabamos nos precipitando em despenhadeiros das trevas e da morte. Então, hoje a gente vê esse desenvolvimento muito grande da inteligência humana, né, que realmente tem um desenvolvimento extraordinário na tecnologia, na engenharia, a gente vê pontes, túneis, né? A tecnologia é impressionante, né? Na medicina, na ciência, a gente está vendo aí uma vacina para um vírus desse feita em tempo recorde, né? Mas a verdadeira conquista é a conquista interna, não é essa conquista externa, porque muitas vezes essas vitórias externas, na verdade, representam fracassos imensos internos. Né? Quem usou a inteligência para fabricar uma bomba, quem usa a internet para espalhar o ódio, né? Então, como a Andréia falou, né, a verdadeira conquista, a verdadeira alegria, né, essa alegria cristã, é da aquisição da fé, da coragem, da paz, né, do amor. Então, Jesus nos ensina o caminho do êxito, da vitória, num texto que Emmanuel intitula Êxito, em João 15, 7, né, que ele diz assim, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis e tudo lhe será atendido. É bem verdade que a gente, o permanecerdes, né, em mim, quer dizer, no trabalho. Né? Não é a gente sentar e ficar esperando, a gente espera trabalhando, né? A gente espera fazendo bem. Né? Então, muitas pessoas, né, muitos de nós, ficam esperando prêmios, heranças, dinheiros, para a gente poder realizar as coisas. Né? E, às vezes, esperando o tempo, força, esperando uma série de situações para que a gente resolva as coisas. E, de repente, às vezes, somos visitados pela morte. Né? Então, Emmanuel diz, né, que aquele verdadeiro
o conquistador do maior êxito de todos os tempos, né? Ele não se ausentou do mundo quando ele triunfou, né? Ele não se associou a nenhum tipo de liderança política, ele não ajuntou nenhum tipo de herança amoedada, né? Não ficou andando com os maiorais, né? Ele foi aprisionado, ele foi preso como um traidor, um malfeitor vulgar, né? Foi sentenciado à morte, né? E acabou levando até uma fama, né, de um pavoroso fracassado, né? Contudo, Jesus plantou as sementes do amor, né, na alma de todos, né? E isso vem transformando o mundo. A mensagem de Jesus tem 2000 anos, né? Mais de 2000 anos. Então, essas vitórias do mundo, essas vitórias externas, elas passam, né? A mensagem de Jesus, essa alegria cristã, a vitória cristã, ela nunca passa, né? Então, Emmanuel nos chama a atenção para que a gente repare bem em Jesus, para a gente perceber que o nosso problema é de querer ganhar para fazer, e, na verdade, nós temos que fazer para ganhar, né? Ele diz que a sementeira, ela antecede a colheita não pode vir antes da sementeira, e nem o teto pode se antepor à base, né? Então, que é muito importante que a gente siga, né, com fé, com coragem, servindo no bem, né? Porque toda vitória ela é precedida de trabalho, de transformação e de esforço. Quando a gente vê um atleta no pódio, ali em primeiro lugar, né? Quanto esforço, quanto sacrifício, né? Quanta renúncia aquela pessoa fez para poder estar naquela situação, né? Então, tem também uma outra reflexão que Emmanuel faz também, a partir de um versículo de Mateus, versículo 7, capítulo 21, que fala tais quais somos, né? Então, é aquela passagem que diz assim, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrarei no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. E é uma mesma reflexão em Lucas 6,46 também, chama a grande pergunta, né? Que ele fala também de que adianta dizer Senhor, Senhor, se não faz o que eu digo, né? Então, muitas vezes, nós nos declaramos assim, com aquela intenção de evoluir, de aprimorar, mas diante das dificuldades, a gente estaca, né? Naquela estação da experiência de resgate, a gente paralisa, a gente fica parado ali. E muitas vezes lançamos aquele olhar aflito para as situações dos outros, às vezes mesmo sem perceber, sem querer, a gente fica como que invejando ou cobiçando situações dos outros, perdendo um tempo precioso em lamentações infundadas e desnecessárias, né? Então, às vezes, a gente deixa de olhar para os problemas, para as necessidades que nós temos, para ficar olhando o sucesso, o resultado do trabalho do outro, né? Em lamentações desnecessárias. Às vezes, então, Emmanuel chama atenção para, às vezes, a gente diz assim, se eu tivesse mais saúde, né? A pessoa, às vezes, fala isso num tom amargo, mas... E Emmanuel mesmo diz, né, que em corpos enfermos, né, há espíritos que entesouram experiências valiosíssimas de coragem, de fé, de resignação, servem como exemplo para muitos, né, para uma comunidade inteira. Às vezes a pessoa diz, e se eu tivesse um diploma mais distinto, né, também num tom triste. E Emmanuel, então, diz que o diploma mais importante é o do dever cumprido, né, no caminho da retidão, né? Então, às vezes, a pessoa também diz, se eu tivesse dinheiro, e Emmanuel diz, para a gente fazer o bem, não é? Para abençoar os irmãos, não precisamos de nenhum valor amoedado, né? Então, outros, às vezes, assim, se eu alcançasse companheiros melhores, né? Às vezes é aquele marido que é difícil, aquela esposa também difícil, os filhos problemas, né? Os amigos incompreensivos, mas essa é aquela escola da família tão importante e tão necessária para o entendimento que a gente precisa, né? Então, errados ou imperfeitos, ignorantes, a gente precisa nos aceitar como nós somos, né? Sem nenhum tipo de ilusão, mas também sem nenhum tipo de autocondenação, né?
e fazer ainda hoje, começar ainda hoje, porque depende só da nossa vontade, a nossa melhora, né? Caminhar para essas alegrias cristãs, né? Então, a gente precisa superar essas dificuldades ainda hoje, porque só depende da nossa vontade. E tem uma reflexão, então, né, sobre o bom pastor, que chama que ovelhas somos, em João, se não me engano, 10:7. E aí, Jesus é o bom pastor, né? Então, quando a gente fala do pastor, né, o pastor e suas ovelhas, normalmente o pastor conhece cada ovelha. E apesar de para a gente parecer que todas são iguais, todas são muito diferentes, né? Uma é mais atrevida, outra é mais quieta, uma é rebelde. Todas as ovelhas são diferentes. E o pastor, ele vai conhecendo cada uma, né? E ele vai se relacionando com cada uma, e elas também vão conhecendo o pastor. E cada ovelha, né, vai atendendo aos sinais. Ele vai transmitindo a sua mensagem através de um assovio, de bater o cajado numa pedra, né? Então vai havendo essa comunicação, né? E nós somos as ovelhas. E cabe a gente então saber que tipo de ovelha nós somos, né? E muito importante, né, é a disciplina, é a nossa disciplina, a nossa vontade em ser ovelhas cada vez melhores, né? E não nos afastarmos desse rebanho aonde o pastor é Jesus, né? Então, para terminar, tem uma historinha, né? E tinha um pastor com um menino, né? E isso serve para a gente. E esse menino pergunta ao pastor assim: se uma ovelha cair no buraco, o que o senhor faz? Ele falou: eu desço e tiro ela do buraco e cuido dela. Disse, e se ela machucar? Se ela machucar, eu tiro ela do buraco e carrego ela no colo. E ele disse assim, e se ela fugir? Ele disse, se ela fugir, eu mando o cão atrás buscá-la, porque eu não posso pôr todas as outras ovelhas em risco, abandonando-as para buscar essa ovelha. E o cão é a dor, né? A tão necessária experiência, às vezes ainda, né? Quando a gente ainda não trabalha no bem, né? Para suspender ou para interromper as nossas penas, os nossos débitos, né? Às vezes a bendita dor, né? Que Deus permite e nos envia para que a gente possa amanhã sorrir e viver nessa alegria cristã. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns aí mais uma vez para o Renato. Eu já dei parabéns para o Renato 4 vezes, então é a última, tá? Prometo, Renato. Eu dei primeiro no Instagram, depois no grupo de reuniões, no grupo da casinha, agora aqui. Mas o Renato é um amigo muito querido, ele merece, né? Merece todo o nosso carinho. Bom, a respeito da lição de hoje, né? Que lição mais cheia de ensinamentos mesmo. Bom, a gente pode pensar, né, no que é alegria. Se nós olharmos com os olhos da matéria, com os olhos do materialismo, nós vamos imaginar que a melhor ideia para nós é gozar o máximo possível, ter o máximo de prazer aqui na Terra e o mínimo de sofrimento. Isso seria o ideal, a felicidade suprema. Isso para quem olha com esses olhos do materialismo. E para quem tem olha o mundo com essas lentes, a gente acredita que vai morrer no túmulo, então tudo vale a pena para ser feliz aqui nessa existência. Tudo. Não importa se nós vamos passar por cima dos outros, em cima de direitos alheios, se nós vamos fazer os outros sofrer. O que importa é ter o maior prazer e gozo e o menor número de sofrimentos. Mas para quem é cristão, e nós somos cristãos, nós temos que ver o mundo sob outras lentes, sob pena de que o sacrifício do mestre na cruz tenha sido em vão, porque ele apenas se colocou como um cordeiro nesse sacrifício, deu a vida dele por nós, para nos deixar essa lição, quando ele retorna no terceiro dia e volta a aparecer para os discípulos, para Maria Madalena, para os discípulos, para inúmeras pessoas, para os 500 da Galileia,
ele quis deixar essa lição, e de que a vida, o livro da vida não acaba ali, não acaba com a morte. Há outros capítulos ainda da vida que nós não podemos antever. E portanto, não dá para se medir o sucesso aqui no mundo por esse breve espaço de tempo. Não é nesse breve espaço de tempo que a gente mede o sucesso. Porque Jesus morrendo na cruz, como disse ali o Henrique, pareceu aos olhos do mundo um fracassado, um perdedor. E, na verdade, ele provavelmente deu a vida com alegria, porque ele sabia de quais seriam os desdobramentos daquele sofrimento. Ele entendia o quanto de bem, o quanto de bem para nós, para todos os terrestres, né? Esse ato representaria. Então, nós temos que ter esses olhos, aproveitar esses ensinamentos, porque esses ensinamentos não tenham sido em vão, não é? Então, e se assim não fosse, onde estaria a justiça divina? Onde estaria a justiça divina se nós vemos aí no mundo tantas pessoas fazendo mal e, aos olhos do mundo, vencedores, gozando, tendo prazeres, luxo, dinheiro, né? E nós imaginamos, nossa, mas a pessoa faz tanto mal, tanto erro, e só vence. E os bons sendo motivos aí de sofrimento, de dor, de desesperação, de trabalhos em exagero, da incompreensão, da injustiça. Então, os bons são os fracassados, né? Aí haveria justiça se o livro da vida acabasse aí? E aí que está a beleza do Evangelho da Boa Notícia, que nos amplia a visão, nos amplia essa visão, para que nós entendamos, então, de uma vez por todas, que o reino de Deus não é desse mundo, não é? Que aqui nós teremos aflições, mas a felicidade nos aguarda. A felicidade aguarda os justos, aqueles que sabem bem viver aqui o sofrimento, que aprendem aqui na Terra. Que este é um mundo apenas de passagem para todos nós, é transitório para aprendizado. Que a felicidade mesmo nós vamos encontrar se nós passarmos por essas provas. Aqui é o momento do teste, é o momento da prova, realmente. Como se fosse numa escola, a gente está aqui para passar por essas provas. Né? Que os humilhados serão exaltados. São essas lições que o Evangelho veio nos trazer. Não é? Os humilhados serão exaltados, de que todo mal será reparado, todo mal. Então, às vezes, a justiça da terra aqui não atinge essas pessoas que nós estamos vendo aí como vencedores e fazendo mal, mas a justiça divina atinge a todos. Não há um mal que não seja reparado, e não há dor que não tenha termo final para todos nós. Então, são essas as lições do Evangelho, a boa nova que Jesus veio nos trazer, que nós temos que guardar dentro de nós, nesses momentos em que as vicissitudes nos visitarem. Porque no momento que nós estamos vivendo esses acontecimentos, por vezes até dolorosos, nós não conseguimos ver motivo para eles, nós não conseguimos antever qual vai ser o desdobramento desse fato para nós, para o nosso espírito imortal. Então, por vezes, nós sentimos, não vemos a razão para tudo, o motivo para tudo, e a gente acredita que está havendo injustiça, porque nós não conseguimos antever. Não é? Mas nós temos aí que tem que ter a fé, guardar a fé, porque há um motivo para tudo. Há um motivo. Tem, né, uma história chinesa, bem curtinha, que conta então que o fazendeiro chinês, ele tinha lá o seu cavalo, o cavalo fugiu. Aí vieram os vizinhos, né? Puxa vida, mas que azar, não, seu cavalo fugiu. Aí ele olha para os vizinhos e fala, pode ser. Aí passa-se um tempo, esse cavalo volta e traz mais 7 cavalos selvagens. Aí os vizinhos, nossa, mas que sorte! Se o cavalo veio e trouxe 7 cavalos com ele, você ganhou, ficou com 8 cavalos, mas que sorte! O vizinho falou, pode ser. O fazendeiro.
E passado um tempo, o filho dele vai domar esses cavalos selvagens, cai do cavalo e quebra a perna. Os vizinhos vêm, puxa vida, mas que azar, hein? Seu filho foi domar esses cavalos selvagens, vieram para cá, seu filho quebrou a perna. Pode ser. Passado um tempo, inicia-se uma guerra. E aí o Estado vem para buscar soldados para lutarem pela China. E aí esses soldados vêm procurar o filho desse fazendeiro. E ele estava com a perna quebrada, não pôde servir. E aí os vizinhos, então, puxa vida, que sorte, hein? Seu filho está com a perna quebrada. Ele, pode ser. Você vê que no momento em que o acontecimento ocorre, a gente não sabe se ele realmente vai ser bom, se ele vai ser ruim. Por vezes ele se apresenta ruim, mas os desdobramentos é que vão mostrar se ele vai ser bom ou ruim mesmo para a gente. Então, por vezes, nós temos aqui os nossos mentores no nosso lado, que participaram de todo o nosso planejamento reencarnatório, e a gente acontece uma coisa maravilhosa, né? Nossa, ganhei na loteria, estou muito feliz. E os nossos mentores estão lá do outro lado, ai meu Deus, é agora que vai começar a dificuldade, será que ele vai vencer essa prova? É agora, será que ele vai cair de novo? Não é? E no momento que chega uma doença, os mentores, graças a Deus, não vai se complicar mais. Graças a Deus, agora ele vai repensar seus atos. Ai, agora ele vai enfrentar isso, vai passar e vai, né, ganhar virtudes que nós tanto esperamos por ele. Tudo está encaminhado. Então, a gente não sabe os desdobramentos. Nós não podemos antever os outros capítulos, mas nós sabemos que existem outros capítulos, que a história não acaba aqui. E isso que é o importante. Então é aí que nós temos que focar, ter fé, não é? Ter fé, porque foi essas lições que os espíritos vieram nos trazer, essas lições consoladoras. Jesus já trouxe lá atrás, voltando no terceiro dia. Então nós temos que crer em tudo isso. Né? Ter fé que Deus é bom e justo. E, portanto, não há nada que aconteça sem a sua permissão, sem um propósito bom para nós. Tudo. Nós vemos aqui, estamos vivendo tantos momentos difíceis de dor, tantas pessoas perdendo familiares. Esses dias eu vi, não me lembro quem foi que fez um comentário, alguém famoso aí fez um comentário que estava desiludido, porque parece que só gente boa estava morrendo. Só gente boa, que não via uma pessoa ruim morrendo agora com essa doença. E aí a gente esquece, né, que está lá no Livro dos Espíritos, não que seja exatamente isso, né, ele que fez essa avaliação. Mas nós vimos lá no Livro dos Espíritos, né, se fosse um homem de bem, teria morrido. Porque o livro da vida não acaba aqui. Por vezes, essa pessoa que já cumpriu o que precisava, a verdadeira alegria não está aqui. As provas dela já foram cumpridas. E claro que isso não é uma regra geral, eu já passei pela doença, estou aqui, sobrevivi, não quer dizer também que eu seja má, né? Se fosse uma mulher de bem, tinha morrido. Mas que tem muitas coisas ainda para aprender, sim, para viver. Aqui a minha tarefa aqui não acabou, as minhas provas ainda não acabaram, né? Então, mas o que não dá é para ser peremptório, que está só gente boa morrendo, só gente ruim morrendo. Não, que tudo existe um propósito, cada um está no lugar certo, vivendo aquilo que deve ser vivido. E essa fé deve nos sustentar nesses momentos. Porque se fosse uma notícia, nossa, seu filho viajou, vai morar num outro país onde tem melhores condições. Né? Você não ficaria feliz? Puxa, vou ficar longe, vou ficar triste, com saudades, mas ele tá bem, eu sei que ele está bem com a família dele em outro país. E o que é a morte se não é essa viagem? Se não é essa viagem para um país, para uma condição melhor, para ter melhores oportunidades. Então, essa fé que nos sustenta. Nós temos que encontrar alegria mesmo diante das adversidades. Ver esse caos que está acontecendo e pensar, é Deus trabalhando. Deus está movimentando a Terra assim, para as mudanças acontecerem mais rapidamente, para transformar o nosso planeta assim, com mais rapidez. Não é à toa ver com esses olhos, com os olhos otimistas. O cristão tem que ser otimista, porque nós confiamos na bondade de Deus, na justiça divina. Então, realmente a alegria do cristão está na consciência do dever cumprido.
e na fé do futuro, no futuro. É aí que nós temos que ter a nossa alegria. Não é em ter luxo, em ter prazeres mil, é em não cair diante das adversidades, não falhar quando a prova vier. Né? Veio o luxo, veio a riqueza, vou viver bem a riqueza, vou ajudar quem precisa, não vou cair nessa prova. Veio a dificuldade, vou viver bem a dificuldade, vou viver bem a falta de recursos, agradecendo todo pouco que eu tiver, e não vou cair também nessa prova, né? Falando mal de quem tem mais, querendo o que não é meu. É não cair, qualquer que seja a prova, ter a consciência do dever cumprido, a consciência reta, a tranquilidade. É aí que nós vamos encontrar, o cristão encontra a alegria. Não é? Os desafios. Por que Deus nos dá os desafios, então? Se Deus nos ama, se Deus é bom, por que a gente não passa só por alegrias? Porque os desafios são os desafios que forjam o nosso caráter, que nos dão a musculatura espiritual, que né, nós estamos aqui para isso, para viver isso, para nós crescermos, ganharmos aptidões novas. E se a gente viesse aqui para o mundo e nós fôssemos colocados em berço esplêndido, e dali não levantássemos para nada, tivéssemos pessoas nos servindo, dando lá, que nem nos tempos de Roma, uvas na nossa boca, e de lá nós não saíssemos, alguém abanando, outro penteando os cabelos, qual seria o aprendizado? Qual seria o aprendizado? Nenhum. Então as dificuldades vêm para isso, para nos tornar fortes, porque os anjos não são feitos, como nós já falamos, de cristal, que é fraquinho, que quebra, são feitos de diamante. E nós estamos aqui para isso, para sermos forjados dessa maneira. Então, nós temos que pensar nisso no momento também de educar nossos filhos. No momento de educar os nossos filhos, não é sinal de amor, de muito amor, dar tudo o que eles querem. Não nos deixarem fazer nada, não lhes dar tarefas, não dizer não nunca. Isso não é sinal de amor, sinônimo de amor. Quem ama, educa. Quem ama, dá dificuldades para que eles vençam, para que eles cresçam, para que eles ganhem autonomia, musculatura, aprendizado, resignação, resiliência. Não é? Então, porque no nosso tempo, como que era o nosso tempo? Eram tempos diferentes, claro, eram tempos diferentes, mas eu tinha 10 anos de idade, eu ia a pé para a minha escola, lá em Curitiba, uma cidade grande, às vezes para economizar o dinheiro do ônibus, eu e meu irmão, a gente fazia altas, a gente está querendo um dinheirinho, então vamos a pé, a gente ganha o dinheiro do ônibus, não tinha carro não passei fome não tenho nada de muito triste para contar, mas não era fácil como é o tempo hoje dos meus filhos, que eles não precisam fazer nada, né? Às vezes não sabem nem que é lavar uma louça. E aí vejo um erro meu, porque eles serão adultos, eles precisam saber, eles precisam ter ouvido não, eles precisam se virar sozinhos, porque nós não ficamos aqui para sempre. Nós estamos criando adultos fracos. Se nós dermos tudo e só tiverem facilidades, eles não vão ter a capacidade de resistir às frustrações. E aí são esses seres que quebram no primeiro não, no primeiro término de um relacionamento, no primeiro emprego que eles perdem, eles quebram, porque são muito frágeis. Né? Tem uma historinha, né, aliás, é uma frase, né, um ensinamento da pessoa que fundou Dubai, é o Sheikh Rashid, acho que é isso, Rashid, e ele disse assim, meu avô andou de camelo, meu pai andou de camelo, eu ando de Mercedes, meu filho anda de Land Rover, meu neto vai andar de Land Rover, mas o meu bisneto vai andar de camelo. Porque tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis, tempos fáceis fazem homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis. Então, nós estamos... essa a realidade. Por isso que Deus, como um pai amoroso, nos dá essas dificuldades, porque Ele quer o nosso crescimento. E Ele sabe que as dificuldades, Ele só nos dá as dificuldades que nós podemos suportar, de acordo com o que nós já conseguimos. Como disse André, só 1% que Ele cobra das nossas dívidas. É 1%.
são poucas coisas, mas nada que a nossa fé, né, a nossa fé, a antevisão dos gozos que nos aguardam, não nos façam ter a capacidade de passar por tudo isso, por essas dificuldades, não é? Nós vamos ter que nos lembrar sempre, nesses momentos de dificuldades, que Deus quer nos ver fortes, que essa é a intenção das dificuldades. E que se nós passarmos bem por essas dificuldades, nós vencermos essas dificuldades, os gozos que nos esperam na vida eterna são muito maiores, são grandiosos. O sucesso que nos aguarda, as bem-aventuranças, são, assim, algo que nós não podemos nem imaginar, uma felicidade que nós não temos nem visão aqui na Terra. Né? O que nós podemos, assim, de algum exemplo para tentar imaginar o que é essa visão? Nós temos na literatura espírita algumas notícias dessas. Então, vamos ler lá o livro Boa Nova, e aí a gente chega lá e vê a Joana de Cusa passar por um momento tão doloroso de ser queimada numa fogueira, mas ser recebida pelo mestre, o mestre levá-la no colo. Quer um momento, se nós soubéssemos, não, você vai passar por essa dificuldade, mas Jesus está vindo te buscar aqui, Ele próprio, nosso Senhor, vai vir te pegar, a gente passa com mais facilidade. Né? Foi a mesma coisa que passou a Maria de Magdala, que faleceu numa situação difícil também, padecendo da hanseníase, da lepra, mas veja que no momento angustiante, no fim da sua existência, Jesus recolheu-a brandamente nos braços e murmurou: Maria, já passaste a porta estreita, amaste muito, vem que eu te espero aqui. Temos o que mais? A ideia, Paulo passou, leia o livro Paulo Estevão, de terminar esse finalzinho, eu vou dar o spoiler, né, porque é o fim, última frase mesmo, último capítulo do livro, né? Quando Paulo, então, é sacrificado, logo que ele é sacrificado e deixa o seu corpo físico, depois de tanto tempo de luta, de ser apedrejado pregando as lições do mestre, como é que ele é recebido, então, na pátria espiritual? Por Ananias. Ananias vai ao seu encontro, faz com que ele veja o plano espiritual. Aí ele logo vê Gamaliel, que era o mestre querido dele, e começa, mal basta a alegria dele, ele está tão alegre em ver Gamaliel e Ananias, e mal acaba de dizer, começa a chegar velhos companheiros de lutas terrenas, amigos de outros tempos, irmãos desvelados que lhe vinham trazer as boas-vindas ao transpor os umbrais da eternidade. Quantas alegrias encontrar tantas pessoas amadas lá do outro lado, quando você vence, né, como ele que venceu a sua batalha, que ele completou a tarefa. E então desenha na tela do infinito um quadro de beleza singular, como se houvesse rasgado a imensurável umbrella azul. A umbrella azul surgiu na amplidão do espaço, uma senda luminosa, e 3 vultos que se aproximavam radiantes. O mestre estava no centro, conservando Estevão à direita e Abigail do lado do coração. Abigail tomou-lhe delicadamente as mãos em um assomo de ternura, enquanto Estevão o abraçou com efusão. E Paulo procurou o olhar de Jesus para sentir-lhe a aprovação. O mestre sorriu indulgente e carinhoso e falou: sim, Paulo, sê feliz. Vem agora a meus braços, pois é da vontade do meu Pai que os verdugos e os mártires se reúnam para sempre no meu reino. Imaginem, nós temos noção dessa beleza? Aí a gente pensa, mas é só esses mártires do cristianismo. Nós temos a história do Jorge, contada pelo Chico, né? Adelino da Silveira conta. Era uma pessoa simples, que vivia na mendicância, que usava roupas sujas, o lábio machucado, que fazia uma viagem enorme até o centro do Chico, que ninguém aguentava o odor do Jorge. E ele viveu com alegria, mesmo nessa dificuldade. Chico lhe perguntava: e aí, Jorge, como é que está a vida? Ah, sou Chico, a vida é uma beleza. Ah, e como é que foi a viagem, Jorge?
vinha admirando a beleza das flores que Nosso Senhor colocou para belezar a terra. E o Jorge vivia assim. E como é que Jorge foi recebido no plano espiritual? Contou Chico Adelino da Silveira que o próprio Nosso Senhor Jesus Cristo veio buscá-lo daquele corpo franzino. Então, a promessa de Jesus é verdadeira. Todos nós podemos ser recebidos pelo Mestre, que não nos vai nos abandonar até o último final, até o final dos tempos. Se nós soubermos viver com a consciência tranquila, né? Não é provar para as pessoas do mundo que nós somos vencedores, não. É estar bem com a nossa consciência, sabendo que nós estamos prestando contas só a Deus. Que se nós somos fracassados aqui no mundo, aos olhos do mundo, nós temos a consciência tranquila de que nós não falhamos, quando não caímos, quando as adversidades chegaram. Que nós, então, possamos ter esse otimismo que o Evangelho e as lições do Espiritismo nos trazem. E uma boa semana para todos nós. Olá, boa tarde. Me ouvem? Opa, que bom. É um prazer estar novamente aqui. É uma alegria, né? Nós nos reunimos uma vez mais para estudarmos o Evangelho. Eu tive uma semana difícil e nessa semana eu participei pouco das atividades da casa em razão do trabalho. Mas no sábado é impossível não participar, né? É importantíssimo, acho que para todos nós. E queria iniciar também, tal qual os demais, dando um grande abraço para o Renato Mandu. Eu conheci o Renato Mandu na casa de Eurípides, e assim que eu o conheci, eu tive a impressão que eu já o conhecia de há muito tempo. O Renato Mandu é um grande amigo, é um grande homem, é uma pessoa que vem nos dando aí exemplos de um homem ligado ao Evangelho. Então, é uma grande honra ter o Renato conosco. Eu quero aqui dar um grande abraço a ele. Eu não me lembrava do aniversário dele, eu só me lembrei por conta da Dani, no nosso grupo lá, que ela fez a menção. Então, um grande abraço para o Renato. Eu vou ligar mais tarde para ele, que Deus o abençoe. Ele, a esposa, os pais, né? Os familiares, e nós que temos esse orgulho de conviver com ele. A lição de hoje, meus amigos e minhas amigas, é mais uma vez maravilhosa, porque ela se encaixa perfeitamente nesse difícil momento em que nós, infelizmente ou felizmente, né, lembrando lá do conto da Dani, nos encontramos. Porque Elatine é uma passagem muito interessante, né? Cristo disse aos seus discípulos: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Está em João 16:20, como ressalvou Andréia. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Quando Cristo disse isso aos seus discípulos, ele havia acabado de contar tudo aquilo que iria ocorrer com ele. Então, um pouquinho antes ele falou: o mundo ficará feliz, mas vocês ficarão tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Nesse estudo proposto por Emmanuel, em todas essas lições sequenciais que nós estamos fazendo do livro Caminho, Verdade e Vida, nós aprendemos muitas coisas, sobretudo ao redor da Santa Ceia, né? Nós aprendemos que nós temos que nos levantar sempre, ainda que caiamos muitas vezes. Nós aprendemos que nós temos que nos obrigar a dar o testemunho, né? Nesses momentos difíceis em que nós passamos, que Cristo é nosso amigo, um verdadeiro irmão, que nós não devemos dormir antes disso, que nós devemos velar com Cristo. São os aprendizados que nós fomos obtendo ao longo das semanas, nos sábados anteriores. Nós aprendemos sobre que temos que evitar o chamado campo de sangue de Judas. Nós aprendemos que nós devemos aguardar o Cristo, tal qual Madalena o fez, porque Madalena foi a primeira pessoa a ver o Cristo ressuscitado. E hoje nós estamos aprendendo ou reaprendendo a necessidade de nós sermos alegres. Não é? A característica do cristão, por incrível que pareça,
ou por incrível que possa parecer, é justamente a alegria. A característica do cristão é a alegria. Os amigos e amigas talvez não saibam, mas quando eu era criança, eu achava todos os religiosos muito tristes, muito sombrios, muito desanimados. Eu tinha pavor dos religiosos por conta disso. Era o que eu via nos filmes da época, não é? Era o que eu via das igrejas onde eu ia com os meus pais, era o que eu via dos cemitérios, onde havia aqueles túmulos enormes, com santos. Para mim, eles eram todos muito tristes. Depois que eu assisti um filme chamado Jesus Cristo segundo Mateus, é que eu conheci o Cristo verdadeiro. Homem alegre, feliz, que gostava de viver e que amava as pessoas. Depois desse filme que eu comecei a ler um pouco mais, eu acabei aprendendo a necessidade que nós temos de cultivar a alegria. Mas não é uma alegria como estado de ânimo, uma alegria de momento, é uma alegria que vem lá no íntimo, é uma alegria que ela é resultado de uma grande reflexão e ponderação que nós fazemos sobre a vida. Se nós ponderarmos sobre a vida, se nós refletirmos sobre a vida, automaticamente nós ficaremos felizes. Sabem por quê? Porque nós iremos chegar a uma conclusão muito interessante, que vamos ver um pouquinho depois. O cristão ele tem algumas características que devem ser ressalvadas. A primeira característica é que ele deve fazer tudo da melhor forma possível, não é? Ele tem que ser alegre, mas ele deve fazer tudo da melhor forma possível. O cristão deve buscar excelência nas suas realizações. Além disso, o cristão tem que seguir as máximas do Cristo, ao menos precisa procurar seguir as máximas do Cristo. E ele tem que ser muito e muito alegre. Ele precisa ser alegre, né? Sempre observando a vida, ponderando e refletindo e chegando à conclusão de que ele tem que ser alegre. E ser alegre por quê? Agora sim, porque ele chega à conclusão, nessa observação, de que nada existiria não fosse Deus, que todos nós somos produtos de Deus, que tudo que nos cerca vem do mundo espiritual. É por isso e por conta disso que nós temos que ser alegres, felizes. Num primeiro momento, alegres. Nós precisamos ser muito alegres. O mundo existe por conta de Deus. E tudo que ocorre no mundo, olhem, tudo que ocorre no mundo ocorre por permissão de Deus. E ocorre, como o Henrique ressalvou, para que nós possamos, ainda que aos poucos, e a Dani também ressalvou isso, para que nós possamos, ainda que aos poucos, ir melhorando, não é? Ir crescendo. E nós também não podemos ver o acontecimento ou os acontecimentos como se fossem fatos isolados. O irmão que morreu, o irmão que está doente, o irmão que está desempregado, o irmão que padece de algum mal. Nós não podemos apreciar as ocorrências de forma e modo isolados. Antes disso, nós temos que nos lembrar, porque os Espíritos nos ensinam, que as causas dessas aflições podem ser pretéritas, passadas, não é? Ou podem ser atuais. E que essas causas dessas aflições, elas são como se fossem dívidas que devem ser enfrentadas sempre com serenidade e com, claro, alegria. Eu estava vendo o outro livro de Emmanuel, né? Que é O Pão Nosso, um livro também maravilhoso que nós conhecemos, já estudamos. Lá no capítulo 2, na parte final, Emmanuel nos dá uma lição lapidar. Ele diz assim, ele indaga e responde, né? Ele fala assim, você esperava uma vida fácil e de proeminência no mundo? Você esperava? Aí ele responde, para um pouco, reflita e pense na vida do Cristo. Foi uma vida fácil a vida do Cristo? É claro que não. A vida é difícil, né? E, embora difícil, nós temos que enfrentá-lo da melhor forma possível.
Mas, como também já foi ressalvado, a alegria cristã é muito diferente da alegria terrena, da alegria da terra, da alegria do planeta Terra. A alegria cristã é de outra variante, de outro ângulo. Esta alegria cristã não é apenas decorrente do alimento na mesa, da saúde que nos mantém firmes, dos acontecimentos interessantes, dos prazeres carnais. A alegria cristã que deve nos animar é aquela que decorre do amor. Essa é a grande questão. A alegria cristã é a que decorre do amor em sua grande expansão, que nos torna irmãos em humanidade, que faz com que nós não queiramos aos outros o que não seria bom para nós, e faz com que nós apliquemos de vez a regra de que nós devemos nos amar uns aos outros, independentemente de raça, de opinião, de credo, de cor. Né? Há uma música que eu ia até pedir para o Bel e para a Lucinha cantarem no início, que acabou não dando tempo, eu não consegui acessar o chat, chama-se Alegria Cristã. Essa música a Bel me ensinou há muitos e muitos anos, lá no Melo, né? Quando nós estávamos no Melo, a Bel cantava todo sábado essa música. É uma música maravilhosa. Há uma frase que a música diz assim, a letra, né? Sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Vamos trabalhar pelo espiritismo cristianizado. Ó, sempre ombro a ombro e sempre lado a lado. Essa música ela é maravilhosa. Ela fala disso, de ser alegre, né? Então, nós devemos cultivar essa alegria em todos os momentos de nossa vida, mesmo nas tribulações. Imaginem vocês o que seria de um navio cujo capitão, no meio de uma tormenta, de uma tempestade, resolve abandonar o leme e fica jogado de lado, triste, abatido, acanhado. Não! Mesmo nos momentos difíceis, nós precisamos, claro, que dentro do possível, buscar a serenidade e devemos também buscar essa espécie de alegria. Né? Vamos nos lembrar do Cristo. Se você passa por dificuldade, Dani citou isso, se você passa por dificuldade, não se esqueça que a vossa tristeza se converterá em alegria. Os espíritos, meus irmãos e minhas irmãs, nos ensinam que a verdadeira alegria ela é forte, ela é duradoura e ela é construída em nosso íntimo. A verdadeira alegria. E a falsa alegria, ela é fugaz, ela é rápida, ela é efêmera, ela é célere, ela passa de modo muito rápido. E quando nós estudamos a história do Cristo, vejam que interessante, nós chegamos à conclusão de que a alegria é transcendental e ela está em todas as lições que Cristo nos passou. Porque em todas as lições do Cristo, nós vamos verificar a figura de um homem ou de uma mulher que acabam vencendo qualquer tipo de obstáculo. Então, essa alegria que Emmanuel se refere na lição da tarde, ela é transcendental. E ela existe em todas as lições pregadas pelo Cristo. Mas eu comecei a ponderar sobre isso hoje, eu fui até ver no vernáculo, né, o significado de alegria, o significado de felicidade. E vejam como o Evangelho ele é algo de fato divino. Né? Os irmãos e as irmãs talvez não saibam, porque eu mesmo fiquei sabendo hoje. Alegria é diferente de felicidade. Alegria é algo momentâneo, ao passo que felicidade é algo duradouro, a longo prazo. O que nós estamos estudando hoje é a alegria, é a necessidade que homens e mulheres encarnados devem ter de alegria, né, até chegarmos ao mundo espiritual. Né? Porque no mundo espiritual superior, o nosso objetivo, o nosso mote, o nosso desiderato é a felicidade. A alegria menor e a felicidade maior,
mais forte, mais abrangente. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 2, no capítulo 3, desculpem, item 20, mais ou menos por lá, às vezes eu erro um pouquinho, item 20, acabei de confirmar aqui, o Espírito instrutor diz: a felicidade não é deste mundo. A felicidade não é deste mundo. E no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 920, lembro agora do Gustavo, há também uma resposta interessante dos Espíritos dizendo a mesma coisa. A felicidade não é do planeta Terra. Não é? De onde que é a felicidade? É do mundo espiritual. Para que nós tenhamos uma noção, e eu já estou terminando, da grandiosidade do estudo de hoje, em 1860, Allan Kardec já discutia essa questão no seu livro, na Revista Espírita. Né? Foi uma série de livros que por mais de 10 anos ele publicou, em 1860. Nós estamos em 2021. Nessa ocasião, um espírito veio se manifestar sobre a felicidade. E o espírito fala assim: qual o objetivo de cada indivíduo na Terra? Ele pergunta, né? E ele mesmo responde: o indivíduo quer a felicidade a qualquer preço. Está dizendo que nós queremos a qualquer preço a felicidade. Aí o próprio espírito diz: mas por que será que cada um busca um caminho? Porque alguns buscam sexo, né? Outros buscam dinheiro, outros buscam bebidas, outros buscam jogos, e assim sucessivamente. Cada um busca um caminho. Né? Aí ele mesmo responde: cada um busca um caminho porque todos querem ser felizes. Mas quando eles chegam nesse caminho, eles são felizes? Ele diz: não, eles não serão felizes, porque a verdadeira felicidade não é daqui. A verdadeira felicidade é do mundo espiritual. Em suma, em miúdos, e na letra dos colegas que comentaram brilhantemente, é indispensável que no nosso dia a dia nós busquemos a alegria nos momentos bons e nos momentos maus, quando o sol brilhar ou quando a tempestade chegar. Hajamos sempre com alegria, para que um dia nós possamos finalmente usufruir da felicidade. Em Mateus 5,12, Cristo disse: alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande será a recompensa nos céus. Que Deus nos abençoe e nos ofereça uma grande semana. Então, estão me ouvindo? Sim, hoje deu certo meu som aqui, então. Primeiro de tudo, Renatão, amigo, irmão, também não podia deixar de desejar aqui meu parabéns para você, com muita bênção, saúde e paz no seu coração, tá bom? Beijo. E com grande alegria, então, nós vamos encaminhar para prece final. O horário está um pouquinho avançado, mas se eu puder, eu queria ler só uma pagininha para vocês, que eu acho que tem muito a ver com a lição. E, Paulo, eu lembrei da música Alegria Cristã, que a gente cantava ali, né, antes de fazer a campanha do quilo, e sempre era uma roda imensa de pessoas, e todo mundo cantando junto, e aquilo realmente gerava um combustível dentro da gente, como a minha mãe sempre fala, ir no centro por o combustível. Era lindo, eu ia falar exatamente da partezinha da música que você falou. Que legal, sintonia. Muito bacana. E pegando um ganchinho aqui rapidinho, não é um comentário, é uma prece, mas só pegando o ganchinho da fala da Dani, sobre o que é a alegria aqui com os olhos da matéria e o que é a alegria quando nós colocamos o pano da eternidade ao fundo, né? Porque quando a gente encara a nossa vida com um pano de fundo sendo a eternidade, é muito diferente a gente encarar. E tem uma página aqui desse livrinho, Agenda Cristã, do André Luiz, que é um roteiro para a gente entender que a alegria cristã é diferente quando a gente entende dessa maneira, com os olhos da espiritualidade. Olha isso, tá? A lição chama Se Você Deseja. Então diz assim: se você deseja ser cristão efetivamente, perdendo
vencerá na batalha humana. Cedendo, obterá os recursos de que precisa. Trabalhando, conseguirá a felicidade própria. Perdoando, edificará em torno de si mesmo. Libertando, conquistará os outros. Suportando, resistirá na tempestade. Renunciando, ganhará tesouros imortais. Abençoando, salvará muitos. Sofrendo, terá mais luz. Sacrificando-se, encontrará a paz. Suando, purificar-se-á. E amando, iluminará sempre. Eu achei essa lição muito coerente com a lição de hoje, né? Mostrando que a alegria cristã é tudo isso que está aqui, né? Bom, então vamos encaminhar pedindo a Jesus e ao nosso benfeitor maior, Eurípides Barçanufo, que nos abençoe e que receba a gratidão do nosso coração por mais esse encontro de hoje, que esse combustível de amor que a gente recebeu hoje possa envolver o nosso coração, encorajar e fortalecer cada vez mais a nossa caminhada no bem, ser realmente o adubo divino da esperança e da fé no nosso coração. Que as vibrações desses encontros envolvam a todos nós, as nossas famílias, mas também possam se expandir, alcançando a todos aqueles que os nossos corações buscam, alcançando tantos dos nossos irmãos que estão em sofrimento no momento atual, como a Tia Bel disse, no momento azul, que estão sendo tratados, os que estão tratando, que nós possamos expandir essa energia para todos, para que realmente sejamos dignos de sentir essa alegria cristã no nosso coração. Obrigado, Jesus, sempre e mais uma vez, por essas lições de luz da nossa vida. Muito obrigado, agradecemos e pedimos que essas energias nos envolvam por mais essa semana, sejam um combustível para mais uma semana, envolvendo especialmente nosso querido Renato, e que no sábado que vem nós possamos estar aqui novamente para mais um encontro. Que assim seja, e graças a Deus. Companheiros, amigos, irmãos, que vivem alegres pensando no bem. A nossa alegria é de bons cristãos, não ofende a Jesus, não fere a ninguém. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, somos bons amigos, somos bons cristãos, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado, vamos trabalhar com muita alegria, pelo Espiritismo mais cristianizado, pela implantação da paz e harmonia. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia, da criança ao velho, mesmo entre perigos, daremos as mãos, somos bons amigos, somos bons cristãos.
distante.